Dizem que o Halloween nasceu do medo, não dos monstros mascarados, nem das festas iluminadas por abóboras sorridentes, mas de um homem. Um homem comum, miserável, mesquinho, conhecido por um apelido que carregava a sua alma como um fardo: Stingy Jack, o avarento Jack. Jack não era herói nem vilão. Era pior, um humano capaz de enganar o próprio diabo. E foi exatamente isso que ele fez, mais de uma vez. A primeira, convidando Lúcifer para beber e depois se recusando a pagar a conta, forçando o Senhor do Inferno a se transformar em moeda. A segunda, aprisionando-o em uma cruz de ferro para atrasar sua vingança. Mas pactos não quebrados sempre voltam. E quando a morte finalmente chamou Jack, o céu o rejeitou por sua vida de pecados. O inferno também o expulsou, lembrando-lhe de suas trapaças. Nem Deus, nem o diabo o quiseram. E condenado ao vazio, Jack recebeu apenas uma brasa ardente para iluminar eternamente sua jornada sem destino. Ele aguardou dentro de um nabo escavado, e assim nasceu a Lanterna Maldita. Séculos depois, ao atravessar o oceano, sua história ganhou nova forma. O nabo europeu foi substituído pela abóbora americana, e o rosto de Jack virou emblema do Halloween, sempre sorridente, mas sempre vazio, uma máscara que não ilumina, mas denuncia a escuridão de uma alma perdida. Então, antes de acender sua próxima vela dentro de uma abóbora, lembre-se, você está repetindo o pacto de um condenado. Não é apenas decoração, nem tradição infantil. É a lembrança de que existe um destino pior que o inferno: vagar pela eternidade sem lugar para chamar de lar. E é exatamente essa história, a maldição do primeiro fantasma do Halloween, que você vai descobrir agora. Antes de ser um espectro condenado, Jack foi apenas um homem, mas não qualquer homem. Nas tavernas úmidas da Irlanda Antiga, seu nome era sussurrado entre goles de cerveja azeda: Stingy Jack. Jack, o avarento. Não havia apelido mais cruel nem mais certeiro. Ele era conhecido pela embriaguez constante, pelas trapaças com moedas e pela incapacidade de cumprir uma promessa. Não era o tipo de homem que se ama, nem sequer o tipo que se teme. Era o tipo que se evita. E talvez seja exatamente por isso que o diabo se interessou por ele. O pecado de Jack não era grandioso, era vulgar. Sua vida não foi marcada por conquistas épicas, mas por uma decadência persistente, uma miséria escolhida. O inferno não precisava de reis, precisava de almas assim, pequenas, corrompidas, fáceis de levar. A lenda conta que, certa noite, Jack caminhava bêbado pela estrada quando encontrou um homem vestido de negro, de olhos brilhando como brasas. O próprio Lúcifer vinha o buscar. Mas Jack não suplicou, não chorou. Ele fez o que sabia fazer de melhor: negociou. Convidou o diabo para beber com ele e, diante de várias canecas, simulou camaradagem. Quando chegou a hora de pagar, fingiu que não tinha moedas. Riu, desafiador, e disse ao Senhor do Inferno: se você é mesmo o diabo, transforme-se em uma moeda e pague a conta. Depois, volte à sua forma. O diabo, vaidoso de sua própria astúcia, aceitou. Transformou-se em uma moeda reluzente, pousada sobre a mesa. Mas Jack já havia preparado a armadilha. Ele carregava um crucifixo de prata no bolso. Assim que pegou a moeda, prendeu-a ao lado do símbolo sagrado. O diabo ficou preso, incapaz de se libertar. Jack, sorridente, o olhou e propôs: eu o libero, mas em troca você deve me dar mais tempo de vida. Não virá atrás de mim por muitos anos. Lúcifer, humilhado, não teve outra escolha. Concordou. E Jack, embriagado de sua própria vitória, deixou a moeda escapar, assistindo o diabo se recompor diante dele com um ódio profundo. Naquela noite, um simples beberrão enganou o próprio príncipe das trevas, e talvez esse tenha sido o maior erro de Jack, acreditar que poderia vencer o inferno sem pagar o preço.
porque pactos não quebrados são apenas adiados. Anos se passaram. Jack continuava o mesmo, miserável, bêbado, trapaceiro. Se o diabo o poupou, não foi para lhe dar paz, mas para lhe conceder a ilusão de vitória, porque o verdadeiro castigo do homem é acreditar que escapou. Certa noite, enquanto caminhava por um bosque, Jack voltou a se deparar com aquela presença. O mesmo homem de olhos em brasa, esperando pacientemente o fim do acordo. "Chegou a hora, Jack", disse o diabo. Ora, ele riu, A boca amarga de álcool. não tão rápido. Jack fingiu resignação, mas apontou para uma macieira próxima, carregada de frutos. Pediu o último desejo. "Antes de me levar, permita que eu prove uma maçã. Só uma." O diabo, curioso, aceitou. Subiu até o alto da árvore, estendendo a mão para colher a fruta. Foi nesse instante que Jack revelou sua armadilha. Com as mãos trêmulas, mas firmes, ele espalhou pequenos crucifixos ao redor do tronco, transformando a árvore em uma prisão sagrada. Lúcifer ficou preso entre os galhos, incapaz de descer, e mais uma vez Jack gargalhou. "Parece que você não aprende, meu velho amigo." O diabo, em fúria, exigiu sua libertação. Jack impôs sua condição. "Se quiser que eu libere, terá de me prometer algo maior. Nunca mais me levará para o inferno. Quando eu morrer, essa não será a minha morada." Humilhado pela segunda vez, o diabo jurou. Jack retirou os crucifixos e a figura sombria desapareceu na noite, deixando apenas o eco de sua fúria. Jack acreditava ter vencido, mas a verdadeira maldição não estava em ser levado, estava em ser rejeitado. Ao morrer, anos depois, seu espírito subiu às portas do céu, mas foi expulso por seus pecados. Buscou o inferno, mas Lúcifer, lembrando-se da promessa, o enxotou com desprezo. "Você não terá lugar aqui, Jack. Sua alma é maldita, mas sua insolência não merece o meu reino." E assim, condenado a vagar no vazio, Jack recebeu apenas uma brasa ardente, que colocou dentro de um nabo escavado para iluminar sua estrada sem fim. Naquele instante, o homem que enganou o diabo 2 vezes descobriu a pior verdade: não existe vitória contra a eternidade. Porque o inferno pode ser temido, mas o nada é insuportável. Por séculos, a lenda de Stingy Jack percorreu aldeias, viajando de boca em boca nas noites frias da Irlanda. Campesinos, em meio à neblina dos campos, contavam a história do avarento condenado a vagar carregando sua lanterna improvisada, um nabo oco com uma brasa dentro. Não era apenas uma fábula, era um aviso. Os camponeses acreditavam que, ao esculpir rostos grotescos em nabos, poderiam afugentar Jack e outros espíritos errantes. A luz da lanterna era fraca, mas o suficiente para manter afastada a escuridão, ou ao menos para convencer os vivos de que estavam protegidos. E assim nasceu a tradição das lanternas dos condenados. Não eram decorações, eram talismãs contra o destino. Cada rosto entalhado representava um medo, um pedido silencioso. Não me deixe vagar no vazio como Jack. Mas a história não terminou ali. Quando os irlandeses cruzaram o Atlântico, levando sua fé e seus medos para a América, algo mudou. Os nabos, pequenos e difíceis de esculpir, foram substituídos por uma fruta abundante, maior, mais macia, mais brilhante. A abóbora. A abóbora não apenas substituiu o nabo, ela o superou. A cor laranja flamejante, os rostos sorridentes e macabros, a luz oscilante dentro delas, tudo isso transformou Jack-o'-lantern em um ícone. O condenado sem destino virou o guardião da noite de Halloween. Mas repare na ironia. A face sorridente da abóbora não é um convite à alegria, mas um lembrete da condenação. O sorriso largo esconde o vazio por trás. Não há olhos de verdade, não há alma. Apenas buracos escuros iluminados por uma chama que não aquece. Uma chama emprestada, uma chama que queima para sempre, sem consumir.
É por isso que, todo 31 de outubro, quando milhares de abóboras são acesas, na verdade estamos repetindo um pacto antigo. Estamos celebrando a astúcia de um homem que enganou o diabo e pagou o preço. Estamos repetindo o destino de Jack, que vaga entre mundos, sem repouso, sem perdão. Jack-o'-lantern não é apenas uma lenda para entreter crianças em volta da fogueira. Ele é um espelho, um aviso. A lembrança de que cada escolha deixa marcas, que nem o tempo nem a morte apagam. Stingy Jack acreditou que havia vencido o próprio diabo, mas no fim, sua vitória foi a condenação. Ele não pertenceu ao céu, não pertenceu ao inferno. Vagou sozinho com uma brasa roubada, condenado a iluminar apenas sua própria perdição. E é isso que mais assusta em sua história, porque não estamos falando de monstros, vampiros ou lobisomens. Estamos falando de um homem comum, falho, mesquinho, como qualquer um de nós poderia ser. Jack não era um rei, não era um guerreiro, não tinha poder. Ele era apenas humano. E mesmo assim, conseguiu deixar um rastro que ecoa até hoje, transformado em símbolo do Halloween. Quando acendemos uma abóbora e esculpimos seu sorriso macabro, não celebramos apenas a festa, mas repetimos sua condenação. Recriamos em cada chama o rosto de um homem que enganou a morte e descobriu um destino pior do que o inferno, a eternidade do vazio. Talvez seja por isso que as lanternas brilham tanto na noite de Halloween, porque cada uma delas carrega uma pergunta silenciosa que atravessa os séculos e chega até nós. O que você carrega dentro de si quando a escuridão te chama? Jack vagou sozinho, mas e você? Seu fogo seria capaz de iluminar ou apenas de queimar? E se você chegou até aqui, é porque também sente o peso dessa pergunta. Então, antes de apagar esta tela, faça parte dessa jornada. Inscreva-se no canal, deixe seu like e conte nos comentários. Você teria coragem de enganar o próprio diabo? Afinal, toda chama precisa de testemunhas.